O Brasil vem enfrentando grandes desafios na área econômica e um deles gera muita preocupação entre analistas. É o processo de desindustrialização. Em menos de 30 anos, a importância do setor caiu de 25% para menos de 15% no Produto Interno Bruto do país. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos entrevistados são a diretora de extensão da ESAG e coordenadora do programa Habilis, Ivonete Ramos da Silva, e o economista e técnico do DIEESE em Santa Catarina, José Álvaro Lima Cardoso. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço a gentileza do convite. Obrigada. José, esse processo de desindustrialização vem acontecendo já há 30 anos, né? É um período longo, mas ele se acentuou nos últimos anos. Por que isso vem acontecendo? É que a disputa internacional por mercados, né, e, consequentemente, as dificuldades da indústria, não só brasileira, mas de outros países, vem aumentando. É basicamente isso, né? O mundo, no início dos primeiros anos da década de 2000, vinha crescendo bastante, e a partir de 2007, com agravamento em 2008, o mundo ingressou numa crise grande. Aí a disputa por mercados ao nível internacional se tornou muito mais acirrada e, de certa forma, essa aceleração do processo de desindustrialização a partir de 2008 decorre desse fenômeno internacional na economia. Aqui no Brasil a gente vem perdendo, a nossa indústria vem perdendo muito espaço para a China, né? Acho que é o grande vilão da nossa indústria. Os produtos chineses entram muito mais baratos do que os nossos. Por que a gente não consegue colocar um produto, fabricar um produto pelo mesmo preço, por um preço competitivo? A China é um país sui generis, né? Não tem como se comparar com eles, né? A China, por exemplo, ela tirou um Brasil da fome nos últimos 10 anos. 200 milhões de habitantes saíram da fome, né? Em decorrência das políticas que a China adota, tanto de industrialização e desenvolvimento econômico, quanto de distribuição. Então não tem como enfrentar a China, digamos, num vale tudo. Diz, ó, o MMA, vamos enfrentar os chineses e sua indústria de forma livre. Não existe isso. Tu tem que ter proteção e política estatal. E principalmente projeto de desenvolvimento nacional, que é uma coisa que a China tem há muitos anos e planeja no longo prazo. Portanto, não há como enfrentar no campo industrial os chineses sem ter uma regulação e uma proteção da indústria brasileira muito bem feita. A mão de obra lá, principalmente, é muito mais barata do que a nossa também, né? Sem dúvida. E nós, brasileiros, não podemos ter como objetivo uma transformação dos salários brasileiros em salários chineses, porque simplesmente é impraticável isso. A nossa meta tem que ser melhorar e não piorar os salários. Então, nesse campo salarial, a China também tem bastante competitividade, seja porque explora os trabalhadores, seja porque a política tributária que eles têm retira tributos da produção industrial, coisa que no Brasil é um problema sério, né? Quer dizer, tu tem esse problema tributário que também concorre para dificultar a ação da indústria, né? Ou seja, tu tem uma carga de tributos excessivo no processo de produção em geral e da indústria em particular. Então, é um conjunto de fatores que leva a essas diferenças. Outro problema que a indústria brasileira enfrenta também é a infraestrutura, que ainda é muito precária no Brasil. Sem dúvida, né? Nesse campo, a gente estava até comentando aqui em off, antes de começar o programa, né? Os chineses dão banho, não só nos brasileiros, mas no mundo todo, em termos de eficiência, né? Em termos de capacidade de fazer as obras rapidamente. E nesse sentido, acho que é uma desvantagem, apesar dos investimentos, como a professora Ivonete estava falando, que houve através do PAC a partir de 2007, apesar desses investimentos, eles são ainda insuficientes, eles são aquém, tanto em volume, das necessidades das necessidades, tanto em volume quanto em velocidade, da elaboração das obras. Professora Ivonete, eu até citei no início do programa um dado, né, que a indústria vem perdendo espaço no Produto Interno Bruto do país. Mas quais são os outros indicadores que a gente pode afirmar que o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização? Na verdade, assim, em termos de indicadores, né, nós temos a questão tecnológica, né? Se nós analisarmos os últimos dados, por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia,
de patentes que são solicitadas no país, por exemplo, né? Que muitas são geradas pela inovação na área da indústria. Ele cresce, mas cresce assim, ó, comparado com a Alemanha, com os Estados Unidos, com o Japão, com a própria China, ele cresce muito, o incremento é muito pequeno, é mínimo. Sem contar o valor absoluto, enquanto aqui nós temos, por exemplo, 600 pedidos de patentes por ano e atendidos aí em torno de 200 patentes, lá eles têm 200 mil pedidos. Então, assim, a questão tecnológica é outro fator que demonstra que, em vez de nós estarmos numa velocidade, né, um pouco mais acelerada em questão de desenvolvimento aí de produtos, de patenteamento de produtos, nós estamos ainda patinando, na verdade, até retrocedendo, porque o incremento é mínimo. Eu queria só pontuar um item, Gutierrez, que eu acho importante nessa discussão, que eu vejo assim como uma problemática, né, que eu acho que tem que ser pensada, que não só o fator de desindustrialização é um problema para o país, porque tem toda a situação de queda de emprego e renda, é um problema social, aumento da violência, né? Porque será que o setor de serviços está conseguindo absorver na mesma velocidade que o emprego perdido na indústria? E com a mesma qualidade? E com a mesma qualidade, porque nós temos pesquisas que demonstram que o setor de serviços ainda tem bastante emprego precarizado, né? Então, dentro disso, qual seria uma situação que eu vejo? Tem um estudo em países europeus que mostram que um processo de desindustrialização, ele até pode ser inerente ao processo de desenvolvimento, que seria o quê? Até um país chegar a uma renda per capita de 10 mil dólares, ele ainda consome muito a parte de produto básico necessário para subsistência. De 10 mil até 20 mil dólares per capita, ele já começa a consumir bens de consumo, bens duráveis. Aí a parte da indústria toda desenvolve muito, muito rápido. E acima de 20 mil dólares per capita, ele já parte então para consumos mais de luxo, ou então já vai ter um pouco mais de lazer, vai para a área de serviços, enfim. Sim. Só que o problema é que a nossa desindustrialização aqui, ela já iniciou num processo de renda per capita baixo, porque nós tivemos um incremento grande em termos per capita, de 85 para cá a gente triplicou, nós estamos em 10 mil dólares per capita, porém pensa, se nós teríamos que atingir num país desenvolvido 20 mil dólares per capita para começar um processo de desindustrialização, aqui nós começamos com 10 mil. Então nós começamos com um valor agregado muito baixo para a economia. É o que alguns analistas chamam de desindustrialização precoce do país. Como países desenvolvidos passaram por esse processo de desindustrialização, o Brasil está passando por esse processo agora, mas sem as mesmas condições, não é? Isso. Exatamente. E é importante isso que a professora lembrou agora, porque a gente não pode se iludir e desconhecer o fato de que existe uma concorrência ao nível internacional entre os países industrializados. Então, por exemplo, países como a Coreia, como a Alemanha, como a China, como os próprios Estados Unidos, eles não têm interesse de que outros países sejam desenvolvidos do ponto de vista industrial. O processo de industrialização no Brasil, que ocorreu entre 30 e 80, mais ou menos, foi um processo feito contra tudo e contra todos, né? Graças à visão, ao esforço do povo brasileiro e à visão de alguns estadistas no Brasil, nós conseguimos ingressar, quer dizer, ser uma nação industrializada, né? Nós continuamos ainda com a indústria mais diversificada da América Latina, mas isso foi feito contra os interesses dos países líderes na indústria ao nível mundial. E não há dúvida de que essa foi a maior conquista da sociedade brasileira no século XX, o processo de industrialização. Inclusive tem um dado que é muito interessante, pouca gente sabe, é que entre 30 e 80, nenhum país no mundo cresceu tanto quanto o Brasil, seu PIB. E o carro-chefe desse processo de crescimento do PIB, o PIB cresceu entre 32 e 80, 6,8%, imagina, nós estamos crescendo a 3%, quando muito. Botamos as mãos para o céu quando consegue. Imagina crescer a 6,8%, um crescimento chinês, durante todo esse período, praticamente 50 anos.
Isso, em muito, se deve à industrialização, ao fenômeno da urbanização no Brasil, que a China passa agora fortemente, e o fenômeno da industrialização. Bom, eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em instantes com o nosso debate sobre a desindustrialização do Brasil. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a desindustrialização no Brasil. Nossos convidados são a diretora de extensão da ESAG e coordenadora do programa Habilis, Ivonete Ramos da Silva, e o economista e técnico do DIEESE em Santa Catarina, José Álvaro Lima Cardoso. José Álvaro, a gente está falando então sobre esse processo de desindustrialização que o Brasil vem passando, mas eu queria te perguntar por que a indústria é tão importante, por que o Brasil não pode partir para outros setores, para o serviço ou mesmo para a agroindústria, como dizem que é a vocação do Brasil, celeiro do mundo? Aliás, o Brasil não está nem esperando, já está fazendo isso. Já está fazendo. Né, por, digamos, indução do mercado. Né? Porque como o Brasil tem um potencial de produção de commodities agrícolas, minerais, commodities, ou seja, produtos básicos, né, sem valor agregado e de grande aceitação no mundo, que é a definição de commodities, como o Brasil tem uma grande vocação para isso, nós somos, por exemplo, o segundo maior exportador de alimentos do mundo e o primeiro produtor de vários alimentos fundamentais, além de grande potencial em minérios e tudo mais, isso acaba sendo uma espécie de sedução, de coisa irresistível, porque é mais fácil produzir commodities. Muitas delas, inclusive, têm uma safra só, né? Por exemplo, minérios é uma safra só, acabou, deu para a bola, tem que esperar a próxima, né? O próximo planeta. É um produto que se esgota, inclusive. Se esgota, diferente, apesar, a soja, por exemplo, que o Brasil é o maior produtor mundial, ela, apesar de esgotar o meio ambiente, esgotar a água e tudo mais, mas ainda tu tem várias safras. O minério não. O Brasil, por exemplo, exporta 75% do minério de ferro do mundo. E o Brasil exporta o minério de ferro, né? Ele Bruto. não exporta nem o produto já sem industrializado, já acabado. Exatamente, sem agregação de valor. Um dado revela completamente isso. O Brasil é exportador de 75% de todo o minério que circula no mundo e apenas 2% do aço, que é um derivado do ferro, do mundo. Ou seja, nós estamos exportando o produto em bruto para os chineses, alemães, coreanos agregarem valor, principalmente os chineses. Para os chineses está ótimo. E depois comprando, né? E depois comprando o carro. Né? Os chineses daí fazem o carro, exportam para o Brasil não tem montadora, e exporta para os Estados Unidos e para outros países. Que é uma estratégia. Esse tipo de complementariedade econômica interessa muito aos chineses. Os chineses estão adorando. Aliás, em momento algum eu vou censurar os chineses. Eles estão fazendo a estratégia deles. Nós é que não estamos fazendo a nossa. Exatamente. Nós é que temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento e cumprir à risca esse projeto com o trabalho que dá. Porque é mais fácil não ter projeto. É mais fácil ir fazendo a coisa na medida que ela aparece. Mas nós temos que ter um projeto que envolve o Estado, envolve os empresários, envolve os trabalhadores, a sociedade brasileira como um todo. O certo é que essa opção pelas commodities que o Brasil ingressou nos últimos anos, tem um dado que é muito revelador disso, tá? Que é o seguinte: se a gente pega a balança comercial no ano passado, em 2013, pegando só produtos industrializados, o Brasil tem um buraco aí nessa balança, ou seja, a gente importa mais do que exporta, 105 bilhões de dólares. E não foi exceção no ano passado, isso vem se agravando nos últimos anos. O que segura, entre aspas, a peteca ainda da balança comercial são as commodities. Mesmo assim, o Brasil teve um superávit no ano passado de apenas 2,5 bilhões de dólares, mesmo exportando tudo em termos de commodities. É uma situação insustentável. É simples de resolver? É dificílimo. Por isso que nós estamos discutindo aqui. Exatamente. A professora Ivonete até falou no primeiro bloco, né, a questão das patentes. O Brasil ele está ficando atrás no desenvolvimento de novas tecnologias e esse papel da indústria que está faltando no Brasil também tem muito a ver com esses dados, né, professora? Tem, Gutierrez, e assim, existe
por parte também das pessoas envolvidas com a indústria, uma forte reclamação com relação ao Estado, ao papel do Estado em tudo isso. Por quê? A burocracia em torno, né, da questão de uma patente, por exemplo, né, como chegar até o final do processo para patentear um produto, né? Então, muitas vezes uma indústria, ela pode dispensar uma série de recursos para desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de um produto, aí depois ela precisa rapidamente transformar aquilo ali num produto patenteado e aí ela esbarra na burocracia, na questão do Estado. Então, eu acho que está faltando um ajuste muito forte também no papel do Estado, né? E até porque nós temos um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação aí, né, à disposição para pensar essa parte das políticas tecnológicas e de apoio à indústria, mas não acontecem, né, em função de ainda alguns pontos na questão da gestão da própria, do procedimento para retirada de uma patente. Então, muito dos números baixos que a gente vê não é nem tanto em função de não estarem acontecendo coisas dentro da nossa indústria, mas é de que forma que eles estão tendo apoio também, né, nessa questão do Estado. Então, eu acredito que ainda precisa haver um estudo, né, um movimento forte da direção do nosso governo com relação a por que nós ainda estamos atrás em termos de patente e por que ainda o processo de patente, né, das licenças ainda aqui é muito demorado. O processo, o sistema educacional brasileiro também, que é muito deficitário, tem a ver com essa situação, né, professora? Um exemplo disso é a falta de profissionais qualificados, engenheiros, né, mecânicos. Isso falta, a indústria carece muito desses profissionais. Eu acredito assim, ó, que nós temos um número bastante elevado já de qualificação do país. Nós já estamos nos qualificando. Só que o processo de capitalismo tardio né, que nós vivemos aqui, acontece o quê? Muitas vezes esses profissionais que já estão qualificados, ou eles são cooptados, né, vão para fora ou vão para grandes multinacionais e aí vão trabalhar, né, a favor de capitais também transnacionais, ou eles são perdidos em termos de talentos, porque não tem produtividade, às vezes eles estão subutilizados. Então, assim, ó, nós hoje temos foi feito um salto, eu entendo, né, como um salto muito grande, até por questão de aumento de escolas tecnológicas no país. Né? Nós tivemos aí os Cefetes da vida transformados em institutos de tecnologia. Foi espraiado isso para o interior. Hoje no interior mais de 200 nos últimos nós temos anos, muito, tá alavancando essa parte de educação. Mas não adianta ter um profissional super qualificado se o processo inteiro não acompanhar, né? Porque ele não vai conseguir, ele vai querer uma remuneração por essa qualificação, e ele com certeza não vai ficar num segmento que não vai remunerá-lo. Com certeza então, ele vai procurar um lugar melhor para ele. Isso. Né? Exatamente. Uma coisa sobre isso que a professora está falando, uma coisa interessante é o seguinte, é que nós estamos num momento maravilhoso do mercado de trabalho no Brasil, como o Brasil nunca passou. Isso é muito importante a gente, período nenhum do Brasil, nem milagre econômico, ou qualquer período que a gente queira trazer da história do Brasil, nós tivemos um processo onde se discute a possibilidade de ter ou não pleno emprego no Brasil. Eu nunca vi isso, eu estou no Diese há 25 anos, estou formado aí há uns 30 anos, e essa discussão nunca rolou entre os economistas. Independente da posição que se tenha sobre isso, se o Brasil tem ou não pleno emprego, eu acho que isso é irrelevante, tem toda uma definição conceitual disso. O importante é que nós estamos discutindo isso. Por quê? Porque em algumas regiões do país tem mesmo pleno emprego, ou seja, todo trabalhador que quiser trabalhar por aquele salário vigente na economia, consegue trabalhar. Isso é uma situação inusitada. Eu me lembro que há 10, 15 anos atrás, no movimento sindical, a gente discutia se a taxa de desemprego era 15% ou 20% em algumas regiões do país. Então isso é maravilhoso. Inclusive isso reverteu um pouco o que a professora Ivonete falou de fuga de cérebros. Né? O Brasil está tendo uma tendência de
trazer de volta alguns cérebros, algumas profissionais que estavam no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e cujo mercado de trabalho se desmancha nesse momento, porque essa é a situação da Europa, enquanto que o Brasil, nos últimos anos, gerou milhões de empregos. Tu pega os últimos 4 anos, tu gerou 4,5 milhões de empregos formais. Se tu estende o período, vai chegar a 20 milhões em 10 anos. Isso é um negócio sensacional, porque ainda que o nosso mercado de trabalho padeça de problemas sérios, como baixa qualidade, baixos salários, etc., mas é uma situação inusitada no Brasil, e que se a gente conseguir manter por mais alguns anos isso, né, se mantiver a política de distribuição de renda, isso é fundamental, não adianta a gente, como alguns empresários querem, se inspirar no modelo chinês de precarização, etc. Isso não é caminho para o Brasil. Acho que nenhum brasileiro sério gostaria disso. Se a gente conseguir manter isso, nós vamos mudar esse país. Precisamos reverter esse processo de desindustrialização, então. Sem dúvida. Acho que esse é uma variável fundamental. Felizmente, o tempo do nosso programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Obrigada também. Eu que agradeço e ficamos à disposição para novos debates. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.